E aí, gente, tudo bem? Voltei essa semana, fiquei um pouco agarrado lá na universidade, um trabalho que foi juntando e então eu fiquei preso num trabalho lá. Graças a Deus terminamos, né? É por isso que eu não fiz outros vídeos, mas vamos ver se a gente consegue manter um ritmo aí de pelo menos uns 2 vídeos por semana, pra gente não perder esse ritmo de conversa. Eu acho que vai ser muito legal. Como é que vocês estão? Tudo na paz aí com vocês? Escreve nos comentários. Como é que você tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aí pra gente também. Não esquece de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Legal falar isso, né? O pessoal diz que resolve, diz que quando a gente fala isso, o pessoal se inscreve mesmo e o canal cresce. Então, vamos ver se vai resolver isso. Bem, estou aqui com vocês hoje e estou pensando muita coisa sobre espiritualidade, sobre fé cristã. E talvez uma das coisas que talvez precise ficar claro pra gente é para que serve ou para que é, qual que é o objetivo de você seguir alguma fé, alguma religião, alguma coisa assim, né? Por que a gente faz isso? E em especial a fé cristã. Vou falar da fé cristã porque é a fé onde eu caminho, onde eu fui formado, onde eu tenho vivido nos últimos anos, nas últimas décadas da minha vida e é onde eu encontrei sentido para a vida. Né, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Se você tem uma outra fé, se você segue algum outro tipo de filosofia ou algum outro líder, sinta-se à vontade para estar no nosso meio, não tem problema, mas eu quero falar especificamente sobre a fé cristã e eu quero começar com essa pergunta para você hoje. Para que serve? Qual que é o sentido da fé cristã? Se você fosse perguntado, escuta, qual que é o objetivo final da fé cristã? Você conhece a história da fé cristã? Você sabe o que está por trás da fé cristã? Quando a gente fala assim, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu ando com Jesus, o que me motiva a fazer isso? Dentro dessa pergunta, você pode ter várias respostas do tipo, não, eu ando com Deus para me proteger do mal. Tem gente que é infantil, né, a ponto de querer usar Deus apenas para proteger do mal ou para resolver os problemas. Aliás, eu acho que essa é uma mentalidade dentro da América do Sul. Acho que na América do Norte também, não sei. Estou chegando na América do Norte agora, não conheço, mas na América do Sul, essa utilidade de Deus, esse consumo de Deus, esse utilitarismo, né? Se você usar Deus para poder fazer algo para você, é muito comum. Então a pessoa busca Deus, a pessoa vira cristão, ela vai para a igreja, ela se converte, para poder, sei lá, arrumar um emprego, ser curado de uma doença, muitas vezes é para ter uma condição financeira melhor. Tem alguns outros que mergulham num buraco mais fundo ainda, né? Que é tipo, não, eu vou seguir a Deus porque eu preciso ser salvo do inferno, do fogo do inferno, eu preciso ter um lugar no céu garantido e tal. E eu acho que todas essas razões que eu falei até agora, elas são inúteis. Elas não têm sentido nenhum você seguir a Deus por causa disso. Pelo menos o Deus cristão, o Deus que Jesus Cristo nos mostra na sua pessoa, não tem o mínimo sentido. Não é para isso. A fé cristã não tem a ver com Deus nos dar uma vida boa, não tem a ver com Deus resolver os nossos problemas e nem ficar à nossa disposição. Mas, infelizmente, é com essa mentalidade que a gente foi formado. Que quando a gente tem um problema, a gente pede para Deus. Ou a gente faz algum tipo de ritual, algum tipo de campanha, algum tipo de sacrifício, paga algum tipo de promessa, para poder ver se a gente consegue torcer o braço de Deus e ele fazer algo que aparentemente não está fazendo, né? Então, é um desejo nosso de controlar. Do que se trata a fé cristã? Qual que é o ápice da fé cristã? Qual que é o objetivo maior por trás de toda essa história que nós temos na Bíblia? Né? E eu já digo para vocês que Jesus Cristo é o ápice. Quando a gente fala de Bíblia de maneira completa, Jesus Cristo é o ápice desse negócio. Né? O que está por trás? Eu diria que é o seguinte, talvez de uma forma simples, né? Você pode discordar de mim, mas eu acho que a fé cristã ela tem a ver com consertar as coisas. Ela tem a ver com recomeço, mas mais do que um simples recomeço, é com o renovo, com restauração daquilo que está complicado, daquilo que está detonado, daquilo que está quebrado. É sobre isso. Quando você lê as histórias de Jesus Cristo, por exemplo, a restauração, recomeço, conserto, são elementos presentes em cada encontro que ele tem.
Por exemplo, tem um encontro muito legal que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, você pode ler lá. É uma história que está dentro de uma outra história, né? É uma história que está dentro da história da filha de Jairo. A gente pode conversar sobre a filha de Jairo, que é uma menina de 12 anos que ficou doente. Jairo era um camarada conhecido, um camarada que ocupava uma posição de proeminência numa das sinagogas da cidade. Sinagogas eram os templos judaicos, digamos assim, né, os lugares de reunião religiosa. Seriam as nossas igrejas hoje, alguma coisa parecida. E ele tinha ali um cargo, era um cara conhecido pela sociedade e tal. Mas a filha dele adoece e ele, no desespero, ele vai, procura Jesus e vai pedir para Jesus ir até a casa dele para curá-la. E aí, no meio dessa jornada de Jesus ir para a casa dele, ela morre. E ele recebe lá um WhatsApp do pessoal de casa dizendo: sua filha morreu, pode deixar o mestre para lá, não precisa incomodar mais o mestre e tal. E aí ele fica desolado. Essa história a gente pode conversar, inclusive, no próximo vídeo. Mas no meio dessa história, enquanto Jairo está indo com Jesus para casa, e como eu já disse para vocês nos outros vídeos, Jesus ele é alguém, sim, inovador, porque as palavras dele são proferidas de maneira diferente do que eram proferidas pelos mestres religiosos da época. Jesus, quando falava, ele falava como quem fosse o autor daquelas palavras, com autoridade. O pessoal sentia queimar o coração. Por quê? Porque tinha relevância, ele atendia às perguntas, às necessidades daquela turma, né? E ele falava com amor e ao mesmo tempo com verdade para esse pessoal. Não dá para explicar, talvez, direito em palavras o que era, né? Nem dá para compreender exatamente o que é isso, mas Jesus, ele está causando naquela região, ele está mexendo naquelas águas que estavam paradas, ele está revolucionando a maneira de ensinar a relação com Deus, e inclusive ele está trazendo esse conceito de que a religião, a espiritualidade, a relação com Deus tem a ver com consertar as coisas, com renovar todas as coisas. Tanto que o que Jesus vai fazendo ao longo dos seus anos de ministério ali nas terras da Palestina, na terra de Israel, é consertando, é colocando algumas coisas em ordem, né? Ele vai curando pessoas, ele vai restaurando gente ferida e tal. Quando ele está ali indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, ou aparentemente para ver a filha de Jairo, tem uma multidão que está empurrando ele. Imagina, vamos ver o milagre que ele vai fazer agora, vamos segui-lo. Então, imagina aquelas ruínas de Ouro Preto lá, Minas Gerais, aquelas ruas estreitas que você anda e aí tem uma Tiradentes, né, aquelas cidades históricas, você tem umas ruínas estreitas ali. Imagina 1.000 pessoas ali, 2.000 pessoas ali comprimindo Jesus e empurra para lá, empurra para cá. E enquanto ele está indo para a casa de Jairo, o texto de Marcos diz que ele para no meio desse caminho. Deixa eu ver aqui no versículo 25 tal, diz que, versículo 30, diz que Jesus percebeu que alguém havia tocado nele e que havia saído o poder dele. E ele virou-se para a multidão e perguntou: quem que foi que tocou em mim? Então, nós temos aqui uma mulher que, segundo o texto de Marcos, ela vem sofrendo há mais de 12 anos com uma hemorragia e que ela também gastou todas as suas economias, todo o seu dinheiro com médicos tentando descobrir o que era isso e não conseguiu e já não aguentava mais. Então você imagina numa época, sei lá, 2.000 anos atrás, uma mulher sofrendo de hemorragia as questões sanitárias eram muito mais complicadas, a questão de roupa, né, a questão de como que ela se lavava, sem contar as tradições cerimoniais da própria cultura. Ela, como uma mulher que tem hemorragia, ela não podia frequentar lugar nenhum, ela não podia ser pega em público. Se ela fosse pega em público, ela podia ser condenada, ela podia ser presa, ela podia ser apedrejada, porque ela era considerada alguém imunda, porque com o sangue dela, ela podia contaminar outras pessoas, e se ela tivesse doente, né, com uma doença que tivesse no sangue, enfim, espalharia isso. Enfim, cerimonialmente, ela não podia, ela era excluída da sociedade. Então, imagina uma mulher viver assim. Imagina uma mulher, ela tem que viver, ela tem que trabalhar, ela tem que comer, ela tem que correr atrás das coisas, mas ela não pode estar no meio do público, no meio das pessoas. E é essa mulher que já está com o coração cansado, já está com o coração desfalecido, desanimada pra caramba, falou: velho, não aguento mais, não tenho o que fazer mais na minha vida.
E aí ela ouve que Jesus, tem um cara chamado Jesus, e que ele faz, inclusive, alguns milagres, que ele cura pessoas, né? E de uma maneira, eu acho que até consumista, talvez, né? Não é pecado você ir até Deus para pedir coisas. Não é pecado você ir até Deus para que Ele resolva os seus problemas, que nem eu falei no começo aqui. O pecado é quando a gente faz de Deus só isso. Quando Deus vira uma espécie de gênio da lâmpada, uma espécie de salvador delivery. Alguém que só serve para cuidar dos nossos problemas, mas que não serve para a gente render a nossa vida a Ele e deixar que Ele também molde outras áreas da nossa história. Né? Que Ele não molde, por exemplo, a nossa ética, que Ele não molde a nossa sexualidade, não molde a maneira como a gente lida com a família, nosso temperamento, enfim. A gente só quer que Deus trabalhe Jesus e Deus trabalhe na nossa vida, mas para resolver os problemas, não para colocar a gente em ordem. Esse é o problema. E essa mulher vai até Jesus esperando que algo de fato possa mudar na vida dela. O legal é que Deus é tão gracioso que quando a gente vai até Ele, geralmente a gente volta com mais do que a gente esperava que a gente ia achar. Porque essa mulher, o texto diz que quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava no meio daquela multidão ali e tal, ela chegou por trás dele no meio da multidão. Olha só, ela entrou no meio da multidão, ela não podia estar ali. O pessoal descobrisse que ela estava ali, descobrisse que ela tinha hemorragia, ó, o pau ia quebrar. Infelizmente, uma sociedade bem complicada. Ela entrou no meio da multidão e ela foi até Jesus e ela tocou o seu manto. Porque na cabeça dela era o seguinte, pô, eu vou tocar nesse cara. Eu vou tocar nele, porque quando eu tocar nele, a minha vida vai recomeçar, a minha vida vai ser consertada. Essa questão da doença que eu tenho vai sumir. Era essa a mentalidade dela. Então eu vou tocar, vou sair de lá restaurada, não vou mais precisar ter que lidar com essa hemorragia e vou seguir a minha vida. Mas Deus não queria só tocar ou restaurar ou começar de novo, consertar a questão da doença dela. Deus precisava, inclusive, consertar e restaurar essa relação que ela tinha com Ele, essa imagem, essa consciência, essa maneira como ela via Deus. Esse negócio de querer chegar diante de Deus e só pegar o que tem que pegar e sair fora porque talvez não vou incomodar, né? Talvez porque não, Deus está muito preocupado com outras coisas, não vou trazer preocupação, não vou trazer problema para Ele. Também é uma mentalidade complicada. Quando a gente fala de Deus, da fé cristã, a gente está falando Quando a gente fala de fé cristã, a gente está falando da história de Deus, o Criador, que vem na direção dos seres humanos, que vem ao encontro, que vem buscar, que vem resgatar, restaurar, consertar a nossa realidade, tanto numa esfera pessoal como numa esfera macro, uma esfera geral, uma esfera universal, não a do reino de Deus, mas universal. E é o que acontece com essa mulher. Ela vai até Jesus, toca e ele então para. Já falei num vídeo aqui que para nós cristãos Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Tá? Jesus é o Filho de Deus. Dentro da fé cristã você tem o conceito de trindade, que Deus, não os deuses, mas o Deus cristão, ele é um Deus comunitário. Ele é um Deus em três. Ele é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Os três formam um Deus. Não me pergunta como é que funciona isso mecânica, cientificamente, porque não tenho a mínima ideia. Mas é a ideia de que existem três pessoas que pensam, que falam, não são três humanos, não são três humanos, não são três homens ou mulheres, são três pessoas, três consciências capazes de conversar, capazes de raciocinar, capazes de criar, que juntos, em eterna cooperação, um exemplo de comunidade, um exemplo de pertencimento um ao outro, a um grupo, eles formam Deus. E Jesus Cristo, dentro da fé cristã, ele é considerado o Deus Filho, que veio, tomou forma humana para poder resgatar os seres humanos, para poder consertar os seres humanos, consertar a criação, consertar a natureza, o universo, tudo que está arrebentado. Tá? Então, essa mulher vai até Jesus com a consciência de que ele é alguém muito mais do que um profeta, ele é alguém especial, ele vai curá-lo. E quando ela toca nele, Jesus para no meio da multidão e faz aquela pergunta absurda: ué, alguém me tocou aqui? É que nem se for no Maracanã final, Flamengo e Vasco, ou for lá no Itaquera, Flamengo e Corinthians e Palmeiras,
E no meio da entrada do estádio você perguntar quem me tocou. Ou no metrô da Sé, lá em São Paulo, às 8 da manhã, aquele formigueiro, e você perguntar quem me tocou. E é isso que Jesus faz. Jesus olha para ele e fala assim, opa, alguém me tocou. Tanto que um deles, que é o Pedro, eu acho que é o Pedro, né? Vamos ver. Aqui diz que é o Pedro ou não? Responderam, aqui fala que os seus discípulos responderam, pô, você tá vendo a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Pô, Jesus, que conversa doida é essa? É interessante como que Deus não nos trata como manada. É interessante como Deus não nos trata como parte de um pacotão. Deus nos conhece pessoalmente, intimamente. Ele sabe exatamente quem eu sou no meio de uma multidão. E é isso que Jesus faz quando ele para, ele percebe que ela o tocou. Diz que ele sentiu que algo saiu dele, né? O poder dele, algo dele saiu e fez algo na vida de alguém. E Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia que ela tinha feito isso, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. Só que ela prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. Claro, sociedade, primeiro século, sociedade religiosa, uma sociedade manipuladora, teocrática, no pior sentido da palavra, fazer com que as pessoas tivessem medo de Deus, tivessem medo de qualquer coisa que tivesse a ver com a religião ou com os líderes da religião. E esse pessoal não conhecia um Deus que senta com você na mesa e janta com você. Eles não conheciam um Deus que é capaz de andar com você junto com, né, durante a sua jornada e simplesmente estar ao seu lado. Esse pessoal não conhecia, eles sabiam de Deus, mas eles não sabiam que Deus era capaz, inclusive, de olhar para as nossas imperfeições, os nossos erros, e nos tratar com misericórdia. E com verdade também, mas com misericórdia, com amor. Eles não conheciam esse Deus. Então ela chega tremendo de medo, porque, puxa, agora lascou, agora eles vão descobrir que eu estava doente, vão me apedrejar, ou, sei lá, será que Jesus não gostou que eu toquei nele? Não sei o que ela pensou. Mas é interessante que Jesus, ele diz para ela assim, cadê? Mas Jesus continuou olhando, então a mulher se aproximou e contou-lhe toda a verdade. Então ele disse para ela o seguinte, filha, olha as palavras de Jesus, filha. Ele não fala, tá bom mulher, valeu, vai embora agora, já pegou o que você queria. Não, ele não fala de uma maneira impessoal, ele diz, filha, querida, a tua fé salvou você, curou você. O fato de você confiar em mim, quando a gente lê esse texto, a tua fé te curou, aí tem uma galera que vai falar assim, tá vendo? Ela tinha fé. Como assim ela tinha fé? Ela tinha grande fé, ela tinha uma fé suficiente para ser curada. Não existe esse negócio de fé suficiente para ser curada. Não tem. Como é que é um femômetro? Como é que você mede a fé de alguém? Como é que a fé é o que é? Um pensamento positivo? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar acreditando num negócio? Não tem isso. Quando ele fala assim, a tua fé te curou, ele está dizendo assim, olha, a confiança, o fato de você ter se aproximado de mim, de você ter tido coragem de viver essa história, de tocar em mim, o fato de você ter confiado que eu podia recomeçar a sua vida, consertar a sua vida, trouxe você a esse momento de cura. Foi isso que ele disse para ela, olha, a tua fé te curou, então vai em paz e fique livre do seu sofrimento, coisa do tipo assim, ó, segue sua vida, curte a sua vida agora sem esse sofrimento, sem essa enfermidade que tanto te arrebentou ao longo dos anos. A vida dessa mulher foi consertada. A vida dessa mulher foi consertada, recomeçou. Foi para casa, não precisou mais ir no rio ou nos poços, não precisou mais pegar água para tomar, para se limpar, parou de gastar dinheiro com roupa que ficava toda suja o tempo todo por causa do sangue, parou de ficar com medo, que não podia mais ir num jantar público, não podia ir na casa de uma pessoa. Ela está livre, ela recomeçou a vida dela.
É sobre isso a fé cristã. A história dessa mulher, ela está inserida dentro de uma história muito maior, que é a história de Deus consertando e restaurando a história da humanidade, a humanidade como um todo. A história dessa mulher é um pedacinho de uma história de recomeço dentro de uma história muito maior de recomeço que Deus está construindo. Então, se um dia alguém te perguntar para que é a fé cristã, você diz assim, olha, a fé cristã ela é para consertar, ela é para restaurar, ela é para refazer todas as coisas que um dia foram arrebentadas. Isso quer dizer que se você se aproximar de Jesus, se você quer seguir Jesus, como a gente já conversou nos vídeos anteriores aí, você pode chegar com confiança. E você pode chegar também devagar. Você pode chegar observando, você pode chegar lendo, escutando as suas palavras e fazendo a sua própria avaliação. Ou você pode chegar com tudo também, né? Você pode chegar nele, talvez querendo que ele resolva algum problema seu também, não tem problema. Você pode falar, olha, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu tô em apuros, preciso de sabedoria, preciso de dinheiro, preciso de cura, sei lá. Você pode chegar nele assim também. Só que se você chegar com um coração sincero, é bem possível que você vai receber mais do que você foi buscar. Porque essa mulher, ela foi buscar cura. E eu acho que ela saiu dali com muito mais do que a cura. Ela saiu dali amiga de Deus. Porque quando Jesus chama ela de filha, né, ele traz ela para dentro da relação. Ele traz ela por uma esfera, por um status diferente de relação. Ela já não é mais a multidão. Ela é filha, ela é alguém querida, ela é alguém amada por ele. Ela levou mais do que ela poderia imaginar. A gente, na nossa história, com as nossas crises existenciais, a gente busca constantemente alguém que nos ame, alguém que nos dê valor. Né? É assim nos relacionamentos afetivos, é assim que a gente entra em confusão, encrenca, é assim que a gente se entrega para outros, porque a gente está esperando que as pessoas nos amem de alguma maneira. Nas nossas crises existenciais, a gente está em busca de sermos amados apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados. E o que Jesus faz com essa mulher é justamente, independente de quem ela era, ele recomeçou a vida dela. E ele pode recomeçar a nossa vida. Ele pode restaurar a nossa vida. Ele pode consertar a nossa vida. Consertar no sentido de não de deixar assim, com aquela cara de que foi consertado, né? Mas de consertar no sentido de renovar, de refazer, de fazer zero de novo. A espiritualidade cristã é sobre isso. É sobre você deixar que Deus faça você novamente. Não é sobre você melhorar. É sobre você ser feito novo. É sobre você ser renovado. Olhando para si, nesse momento, tem alguma coisa que você percebe em você que é evidência de que você precisa ser renovado, que você precisa ser consertado? Quais são as coisas na sua vida que precisam ser consertadas? E que você está tentando há anos consertar e não consegue? Quais são as dimensões da sua existência que você fala assim, eu preciso achar um jeito, preciso achar uma saída para isso? Experimenta, tenha coragem de colocar isso diante de Jesus de uma maneira séria, sincera, simples. E depois você me conta o que aconteceu. Não tem como você ter essa experiência se você não for até Ele. Jesus Cristo está vivo. E Ele atua hoje. 2000 anos depois, Ele atua no meio da humanidade. Às vezes pessoalmente, às vezes através de pessoas que o amam, de pessoas que estão com Ele, que também foram consertados, que estão sendo consertados. Né? Deus muitas vezes usa a gente que está no meio do problema para consertar aqueles que também estão no meio do problema. Então, não sei como Deus vai fazer com você, mas se você quer trilhar a jornada de uma espiritualidade, saiba que a espiritualidade cristã é sobre conserto, é sobre renovo, é sobre começar de novo, é sobre começar de maneira nova, de maneira restaurada. Se você acha que você precisa, você acha que você está bem aí, beleza, está tranquilo, não precisa fazer nada, não é para você. Se você acha que você está num ponto da vida assim que você está tranquilo, não, já estou de boa, não preciso de consertar nada, eu sou uma pessoa bem resolvida, tá? Então segue sua vida, filho. Você não vai precisar de Jesus, não precisa de Deus, não precisa de ninguém, não. Mas se você sente que, apesar de todas as conquistas que você tem, apesar de toda a estabilidade que você tem, existe algo lá no fundo que está
tá desencaixado, tá desengrenado, talvez seja a hora de você ter uma conversa com Jesus. Conversar com ele, explicar para ele isso. E vamos ver o que ele faz. Aí você me conta. O que você acha? Deixa eu orar com você. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, quando que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que quando isso acontecer, seu coração esteja aberto e essas palavras possam de alguma maneira fazer diferença para você. Tá bom? Vamos orar? Pai Celeste, Pai Nosso, que bom a gente poder ter essa certeza, essa segurança de que a relação contigo ela é uma relação pessoal, também coletiva, mas tem uma dimensão pessoal que o Senhor não nos perde no meio da manada, no meio de um monte de gente. O Senhor nos conhece pessoalmente, sabe como somos. E é bom que a gente aprenda a confiar nisso. Porque nas tuas mãos a gente pode largar nossa vida e experimentar o teu cuidado, o teu consertar, o teu renovar das coisas. Abre nosso coração e mente para a gente perceber as tuas verdades, nos dá coragem para chegar e ir até o Senhor e colocar as nossas vidas abertas diante de Ti. Dá para quem está ouvindo esse vídeo, Pai, coragem para tanto perseverar nessa relação contigo, quanto para começar essa relação. Dá para quem está ouvindo esse vídeo agora, Senhor, confiança de que o Senhor não está contra ninguém, pelo contrário, o Senhor está a favor e restaurando a vida daqueles que estão abertos para isso e pedindo por isso. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Como no último vídeo não teve pergunta, não teve nada, então a gente vai encerrar por aqui. Se você quiser colocar alguma pergunta aí, escreve nos comentários ou ativa o sininho, se inscreve no canal e a gente vai conversando, tá bom? Aqui em Calgary, aqui é muito louco, viu? Aqui tem um dia que tá frio, hoje mesmo amanhecer era 2 graus, eu fui pra universidade hoje de manhã e tava 2 graus lá fora, agora tá um solzão quente, céu azul lá fora. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas eu sei que o tal do inverno tá chegando, velho. E quando chegar o inverno eu vou contar pra vocês como é que vai ser. Bom, beijo, até mais.